E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Eu sou o Vitek, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber conteúdo de programação aqui, beleza? Então nessa aula de hoje nós vamos entender aqui algumas regras na hora de criar variáveis, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, né? É algo muito simples, né? Que deve ser seguido, então vamos entender aqui. Vou então abrir aqui a pasta do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. É a nossa aula 5, regras na criação de variáveis. Então, nessa aula não vamos criar código, né? Vou inclusive até pegar aqui a nossa apostila, que nós paramos aqui na aula 2. Vou copiá-la aqui, vou colar. Vamos continuar escrevendo algumas coisas nela aqui. Então, tá aqui nossa apostila, paramos aqui nas partes das variáveis, né? Então, vou até quebrar aqui só para não ficar texto quebrado. Vamos agora ver aqui, ó, criação de variáveis. Criação de variáveis. Beleza? Então, gente, algumas regrinhas muito básicas na hora de criar variáveis. Então, regras na hora de criar variáveis. Bom, regra número 1. Uma variável sempre deve começar com uma letra. Os próximos caracteres podem ser números. Beleza? Então, uma variável, ela sempre deve começar com letras. Os próximos caracteres podem ser números. Eu vou até melhorar isso aqui. Nunca com números. A partir do segundo caractere, pode colocar números. Como assim? Por exemplo, vou criar minha variável, por exemplo, primeiro número. Eu não posso chegar aqui e botar um número, por exemplo. Eu não posso criar variável. Vou botar aqui, exemplo. Não posso criar uma variável começando com um número, beleza? Teria que ser ao contrário, número 1. Enfim, né? Não posso começar a variável começando com um número. Então, vou até sublinhar aqui, ó. Vou deixar... veja assim, vou deixar o texto. Aqui fica... Opa! Então, isso aqui tá errado e assim tá certo. Beleza? Não posso criar variável começando com número. Apenas com letra. O próximo caractere pode ser uma letra ou um número também. Beleza? Então, opa. Isso aqui. Isso. Então, segunda regrinha. Vamos. Opa, deu um errinho aqui no Word, mas já resolvemos. Então, beleza. Segunda regra não pode utilizar caracteres especiais ou acentuação. Como assim? Eu não posso criar, por exemplo, uma variável, por exemplo, que vai armazenar, sei lá, uma ação, por exemplo. Eu não posso criar uma variável assim, ó, ação, né? Minha variável ação, não posso, com a C cedilha e o tio. Teria que ser acão, certo? Acal, na verdade. Sem acento circunflexo nem o tiozinho, beleza? Então, assim, seria errado e assim, correto, beleza? Então, eu não posso fazer isso. Então, eu vou até... Deu um erro ali no Word, mas vamos deixar em vermelho aqui. E esse vamos deixar verde. Beleza? Mesma coisa desse. Esse aqui... Não podemos. Esse aqui... Podemos. Ixi, Maria, verde diferente. Verde mais escuro. Beleza? Então... Vamos lá. Terceira regrinha aqui, não pode também haver espaço em branco, tá? Não pode conter espaços em branco. Por exemplo, a variável número 1. Não posso criar a variável, por exemplo, número 1. Não posso fazer isso. Se você quiser utilizar variáveis que tenham separação, como por exemplo, em vez de número 1, primeiro nome. Em vez de fazer assim, ou você pode utilizar um underline, tá? O underline é um caractere especial que pode ser utilizado. Eu vou até colocar aqui, ó.
exceto o underline. Beleza? Underline, que é essa setinha assim. A programação ainda deixa, beleza? Mas eu posso, ao invés de utilizar o underline, eu também posso utilizar o camel case, que é o quê? O fato da primeira letra da primeira palavra ser minúscula e das palavras subsequentes maiúscula. A primeira letra, então, primeiro nome. Então seria assim, para dar um camel case, né? Você pode estar fazendo dessa forma também, que inclusive é a mais utilizada, beleza? Então, não pode conter espaço em branco. Caso tenha um espaço em branco, você pode utilizar ou camel case ou utilizando um underline, beleza? Então, vou até anotar isso aqui, ó. Caso queira criar variáveis com duas palavras, utilize ou underline ou o padrão camel case. Padrão esquema de camelo, não, exatamente nessa questão aí, que é dessa forma que criamos aqui, beleza? Então, uma outra regrinha, né? Faltou essa aqui também, muito importante, que não pode ser uma palavra reservada. Não pode ser uma palavra reservada. O que é uma palavra reservada? Uma palavra que faça parte da sintaxe da linguagem. O que é a sintaxe da linguagem, gente? São as palavras que utilizamos. Por exemplo, eu não posso criar uma variável com o nome console.log. Nem posso usar ponto, né? Mas eu não posso criar uma variável com o nome console, por exemplo. Não posso criar uma variável com o nome, sei lá, não vimos as estruturas ainda, mas eu não posso criar uma variável if, ou uma variável que faça parte da sintaxe do JavaScript, beleza? Ou de qualquer linguagem, né? Não pode ser uma palavra reservada, beleza? Então, essas aqui são as regrinhas que temos na hora de criar variáveis. Então, se atente a isso aqui, beleza? Na nossa próxima aula, então, vamos já começar a criar algum código em JavaScript aqui um pouquinho mais interessante, já que vamos ver os operadores aritméticos, beleza? Então, nos vemos na nossa próxima aula. E caso você, claro, né, ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário. Caso você queira acrescentar alguma coisa também, pode comentar, certo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, beleza? Então, nos vemos na nossa próxima aula.